Salve, salve insalubres! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 criptomoedas que pra mim são as 5 que eu escolheria caso eu tivesse que escolher só 5. Caso eu tivesse uma boa bolada, um bom dinheiro mesmo, e eu não pudesse diversificar em criptomoedas menores, que são mais arriscadas, porque esse dinheiro já é muito alto e eu não posso tomar esse risco, eu escolheria essas 5 criptomoedas aqui. Vem comigo! Igual eu falei no começo do vídeo, essas são 5 criptomoedas que pra mim elas merecem uma nota maior quando a gente fala de fundamento. E quando a gente tá falando de fundamento, a gente tá falando do quê? Tokenomics, equipe, usabilidade, parceria, comunidade. São 5 aspectos que a gente vai falar um pouco mais no decorrer do vídeo, que a gente analisa para ver se uma criptomoeda ela é bem fundamentada, tá? Vale ressaltar que nessa análise eu tirei o Bitcoin e Ethereum, que são os reis do mercado, não tem nem o que falar, né? E eu coloquei mais em altcoin. Fica no vídeo até o final que a gente vai analisar uma sexta também, que também é bem interessante, tá? Quando a gente tá falando de um momento ali que você tem um certo capital já relevante, na minha opinião não precisa ficar tomando o mesmo risco que a gente toma quando a gente não tem um capital tão relevante. Hoje em dia eu invisto em várias criptomoedas que são menores, que podem fazer uma simetria muito maior, porque eu quero ter esse capital relevante. Agora a pessoa que já tem esse capital relevante, ela pode focar mais no bom, que a gente chama, né? Escolher criptomoedas ali que são melhores fundamentadas. E se eu tivesse esse capital maiorzão, milhões, por exemplo, e eu pudesse escolher só 5, é óbvio que eu não escolheria só 5, mas se eu pudesse escolher só 5, seriam essas 5 aqui, tá? Eu começaria, obviamente, com a criptomoeda Matic, que das 5 é a que mais me interessa, tá? A gente vai analisar aqui, além do gráfico e dessa questão de fundamento, a gente vai analisar aqui também a questão de quanto ela pode chegar em questão de valor. Hoje em dia, a Matic tá no valor de 1,11 dólares, só que no bear market, lá no fundo, ela chegou a bater 30 centavos, tá? Entretanto, se a gente volta lá no bull market, ou seja, lá no topo, que foi em novembro de 2021, a gente consegue analisar que criptomoedas que estavam no top 10, e para mim a Matic é uma criptomoeda de top 10, e tinham mais ou menos 61 bilhões de market cap, Cardano tinha 53 bilhões de market cap, XRP 45 bilhões de market cap, o próprio Bitcoin sozinho tinha 1 trilhão e o Ethereum 500 bilhões, né? Só que eu tô olhando, ó, o histórico de novembro de 2021. E agora, se a gente para analisar a Matic atualmente, a gente consegue enxergar que, baseado na comparação do passado, do top 10 passado, cara, ela tem 10 bilhões de market cap. É óbvio que não é só o market cap que faz o preço, tá? Tem que relevar também como que tá a questão de oferta, demanda e quem tá vendendo. Se tiver uma pessoa só vendendo, Matic é 5 dólares, só essa pessoa vendendo, o preço vai automaticamente pular para 5 dólares. Então não é só o market cap que conta. Tem que ver como é que tá o book de ofertas também, mas nesse vídeo eu vou focar 100% só no market cap. Então se a Matic chega, por exemplo, num market cap que a Solana tinha lá na época que era bull market, a gente tá falando dela vir a multiplicar o market cap dela por 6 vezes, porque ela tem 10 bilhões atualmente. Então, vale ressaltar que a Matic, que é uma das na minha opinião, uma das mais seguras, bem fundamentadas. E quando a gente está falando de fundamento, a gente está falando do quê? Igual eu falei anteriormente ali, fundamento para nossa análise é tokenomics. E quando a gente volta na minha tela ali, a gente consegue observar que em questão de tokenomics, a Matic ela já tem 9 bilhões aí de fornecimento circulante para um fornecimento máximo de 10. Ou seja, quase tudo já em circulação. Tem que ver também quanto disso está preso com a equipe e tudo mais. A questão de tokenomics é uma análise um pouco mais avançada, não dá para mim fazer no vídeo, mas olhando friamente só o fornecimento total e o circulante, tokenomics passaria. Outra coisa que a gente analisa aqui, questão de equipe. Cara, a equipe da Matic é uma das melhores equipes e mais profissionais que a gente tem no mercado cripto. Usabilidade, a Matic ela é utilizável na própria rede dela, a rede Polygon, né? Rede Polygon a gente paga as taxas com o token Matic. Então, usabilidade check também. As 3 coisas principais, tokenomics, equipe, que é muito foda, e usabilidade, já passam. Parcerias, cara, a Matic, ela, mesmo no bear market, ela conseguiu muito investimento de venture capitals, ou seja, investidores em cima da Matic e comunidade. A Matic tem uma comunidade violenta, a rede dela só tá em crescimento. Então a gente consegue ver que esse é um ativo que passaria
nesses 5 quesitos. Eu fiz esse exemplo com a Matic, mas os outros a gente consegue analisar que também passariam em pelo menos algum deles. A Matic, ela é tão boa porque ela passa nos 5, pelo menos na nossa visão, tá? Isso daí é uma questão de opinião, porém, quando a gente fala dos outros, não são bem assim. Eu trouxe 5, tem uns que dá uma falha, por exemplo, em questão de tokenomics, e a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do vídeo. Então, a primeira cripto seria a Matic, ainda tem outras 5, porque eu vou dar uma de brinde para vocês, se você deixar esse like aqui agora, beleza? Então vamos para a segunda criptomoeda. Agora, as outras 4 não tem uma melhor do que a outra, tá, gente? E lembrando que eu tô falando de caso eu tenha muita grana, eu não quero tomar risco, eu quero pegar criptomoedas mais bem fundamentadas. A próxima que eu colocaria aqui seria a Link. E quando a gente para analisar, cara, a Link ela tá numa lateralidade infinita. O fundo dela foi 5 e ela tá 7, é quase o fundo. E se ela volta só no topo, a gente já tá falando de uma simetria, cara, de 600%, 6 vezes, igual a Matic, caso ela pegue o market cap do pessoal que estava no top 10 lá em 2021. Só que a Link eu acho também que tem capacidade fortemente de entrar num desse top 10. No lugar, por exemplo, até no 11, ó, no lugar, por exemplo, do Mavax da vida, a Link é um oráculo e ela é o maior oráculo, ela não tem muita concorrência, tem projetos que só aceitam entrar numa rede se a rede tiver Chainlink. Então a Link ela é realmente um monopólio e a gente está falando, caso ela chegue aqui no lugar que a Avalanche estava no topo do mercado, seria 24 bilhões de market cap. Se a gente dá uma olhada na Link atualmente, a gente consegue observar que ela tá com market cap pífio comparado a isso, tá? Ela tá com 3,7 bilhões. Ou seja, se ela chega a 24 bilhões, é quase 10 vezes a multiplicação em questão de market cap, tá? Pontos da Link que a gente falou, a gente gosta sempre de analisar, né? Basicamente ali o que eu falei de tokenomics, equipe, usabilidade, parceria e comunidade. Vamos analisar esses 5 pontos na Link também, assim como eu falei da Matic. Cara, tokenomics da Matic, da Link, ele é mais ou menos, ele não é tão bom assim, mas já tem uma grande porcentagem em circulação, ou seja, não vai ter tanto derrame no mercado. Eu gosto de ter pelo menos 50% do tokenomics em circulação, tá? Porque daí assim, os outros 50% a gente pode ver sendo derramado aos pouquinhos, caso a inflação não seja tão alta do token. Tokenomics ela passaria na minha visibilidade. Equipe da Chainlink é uma das melhores equipes quando a gente fala de oráculos, é a melhor na verdade quando a gente fala de oráculo. Usabilidade, aqui que tá a falha. A Matic ela não tem ainda usabilidade, porém a equipe já falou sobre isso e a equipe vai colocar usabilidade pro token, seja no stake, seja em real yield, que seria como se fosse um dividendos. Então a gente vai ter essa parte de usabilidade futuramente, isso já me deixa um ok, porque mesmo que não tenha agora, no futuro pode ter. Parceria, pô, ela tá em todas as redes, ela é a maior praticamente, quando a gente fala de oráculo, e a Link ela é velha do mercado, já tem muito tempo, e a comunidade da Link também é muito forte. Então, dos 5 quesitos que a gente gosta de olhar, fundamentalmente falando, a gente basicamente passaria em 4 e 1, mais ou menos, que ficaria um pouco para frente, que seria a usabilidade do token, tá? Segundo token que a gente passa aqui para vocês é nada mais, nada menos que a Link. E antes da gente ir pro terceiro token, eu quero fazer o convite para vocês do desafio do zero ao BTC. A gente vai relevar as melhores estratégias para sair do zero e chegar no primeiro Bitcoin, desde trade, que é um dos jeitos que a gente ganha dinheiro nesse mercado de cripto, até de como analisar, fundamentalmente falando, igual eu tô fazendo nesse vídeo, as criptomoedas, só que mais a fundo, e pegar um tokenomics, olhar ele mais a fundo e tudo mais. Vai ser no dia 2, 3 e 4 de maio, às 10h30 da manhã. A gente vai aí liberar para quem se inscrever, é só clicar nesse link que você já vai entrar no grupo do WhatsApp, tá? Vão ser 3 dias de muito conteúdo gratuito e depois desses dias a gente vai abrir as vagas aí pro nosso curso mais completo. Porém, só esses 3 dias a gente vai passar um conteúdo que muita gente passa só no pago. Então aproveita que vai ser muito foda, tá? Voltando aqui, já falamos de Matic, já falamos de Link e vale ressaltar, dessas 5 aqui que eu separei, são 5 de setores diferentes. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. Se você tem só 5 criptomoedas, igual eu falei, eu tenho alguém com uma arma na minha cabeça falando que você só pode escolher 5. Se eu só posso escolher 5, eu tenho muita grana, cara, eu vou pegar uma de cada setor, né? Vou diversificar isso daí em setores diferentes. Então o primeiro setor foi uma rede, que é a Matic, né? É uma blockchain. O segundo setor, a Link, é um oráculo, não tem nada a ver com a rede, até tem, é DeFi e tudo mais. E a terceira é essa braba aqui, que pra mim é uma dinossauro do mercado e ela também vem chamando muita atenção, que é a própria Aave, tá? Quando a gente para pra analisar, cara, a Aave, ela basicamente tá em região de fundo ainda. Se ela volta só no topo dela, a gente já tá falando de mais de quase 800% de alta. Vamos ver de novo aqui, ó.
770% de alta se ela volta da onde ela tá lá pro topo dela. Mas eu acho que ela pode facilmente passar esse topo. Vamos fazer aquela comparação básica lá. Imagina ela chega no lugar, por exemplo, de uma CRO, Crypto.com. 19 bilhões a CRO chegou a ter no topo ali. E a gente dá uma olhada aqui em Aave. Vamos ver quanto que ela tem de market cap hoje em dia. Cara, a Aave tá com 1 bilhão de market cap. Isso aqui chega a ser insano, porque ela é a maior protocolo de empréstimos descentralizados do ambiente DeFi, rapaziada. E ela tá há muito tempo no mercado. Se ela chega só nessa posição aqui da Crypto.com, que foi a 14, e a posição 14 só tem 19 bilhões, cara, ela multiplica por 19 vezes. Então a gente tá falando do maior plataforma de lending, que é a Aave, de uma criptomoeda que pode facilmente passar esse topo, caso ela continue entregando. Vale ressaltar que todos esses projetos têm que continuar entregando, o mundo cripto tem que continuar crescendo, e na minha opinião, esse top 10 aqui, ó, que a gente tá comparando, é um top 10 que, na minha opinião, o top 10 lá na frente, no próximo Boom Art mesmo, cara, o próprio BTC não vai ter só 1 trilhão, na minha opinião, ele vai ter 2, por exemplo. O Ethereum vai ter o dobro. Então todo esse top 10 vai ter mais do que isso. E se eu tô falando que essas criptos podem chegar no top 10, isso aqui é uma projeção até que pé no chão, tá? Porque eu acho que essas criptos podem chegar no top 10, tô comparando com o top 10 passado, não com o top 10 projetado mais pra frente também. Mas vamos continuar aqui nossa análise. Quando a gente fala da Aave em questão dos 5 setores que a gente olha, tokenomics da Aave, cara, tokenomics da Aave tá legal, tá quase toda a porcentagem ali em circulação já, não vai ter tanta inflação no token assim, ok. Equipe da Aave, muito foda, uma equipe que já tá há tempo no mercado, uma equipe que vem se provando cada vez mais, também estão por trás do Lens Protocol, equipe foda pra caramba, usabilidade, pecou aqui. Mais um token que dá uma pecada aqui, mais um token que fala que sabe disso pro futuro. A gente consegue ver uma mudança. Os tokens, os projetos em si estão reparando que agora não adianta só existir uma criptomoeda lá que a galera vai investir. Eles querem uma criptomoeda que tenha usabilidade. E as equipes estão sabendo disso e estão colocando isso no roadmap delas. Então, tokenomics aqui também é algo que pode na frente ser algo legal, mas agora seria um joinha para baixo. Usabilidade, então, para baixo, parcerias. Pô, a Aave é uma das maiores, já também teve bastante investimento em cima delas. É a maior plataforma de lending, comunidade gigantesca e antiga do mercado. Então, ela passaria praticamente nos 5 quesitos também. Vale mais um ponto positivo para a Aave aí, que ela tem o período de tempo, né? Pô, ela foi uma das primeiras aí protocolos de lending também no mercado, beleza? Próximo projeto que eu trago aqui para vocês é um que a gente conseguiu pegar bem cedo, para quem acompanha nossas lives conseguiu pegar esse projeto, que é a GMX. Ela é um protocolo de futuros descentralizados. E o mercado de futuros é um mercado que só tende a crescer, principalmente ele descentralizado. Quando a gente vê o futuros no mercado tradicional, é um mercado gigantesco, tá? A GMX hoje em dia ela tá nos 77 dólares, praticamente em topo histórico. Ela praticamente nem viveu o bear market, tá? Quando a gente para analisar a questão de market cap dela, cara, ela tá pife ainda, ó. Ela não tem nem 1 bilhão, tem 669 mil de capitalização de mercado. O tokenomics dela é lindo, tá? 8 milhões aqui para 13 milhões. Tokenomics aqui que tem pouca porcentagem de token que vai vir ainda pro mercado, então tá legal. E, cara, pra mim ela vai ser uma criptomoeda que pode chegar pelo menos no top 20 ali, tá? E imagina só, ela chega mais ou menos aqui do tamanho, pô, do Bitcoin Cash. Oh não, Bitcoin Cash é muito ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Da Terra Luna. Não, Terra Luna já também. Bom, vamos colocar na Terra Luna aqui. 19 bilhões. Imagina só, ela chega nesses 19 bilhões e ela não tem nem 1 bilhão. Ou seja, isso aqui pode ir simplesmente para a Lua, caso isso aconteça, tá? Igual eu falei, os projetos têm que continuar entregando. Ela é a principal da rede Arbitrum, que é uma rede que vem só crescendo. Então, ela passaria facilmente nas minhas 5 criptomoedas aí que eu carregaria para o longo prazo, tá? Quando a gente para analisar os 5 tópicos, tokenomics, lindo. Equipe, foda, equipe que continua entregando muito no bear market. Usabilidade do token, Real Yield, é um projeto que pode pagar dividendos aí, vem pagando pelo GLP, para quem sabe de GMX já sabe o que eu tô falando. E parcerias gigantesca, é maior, faz parceria com todos da rede Arbitrum, comunidade fortíssima, tá? Quando a gente para analisar todos os gráficos da GMX, o que a gente gosta de ver num protocolo de futuros, ou seja, uma Binance descentralizada, que você consegue alavancar suas criptomoedas, fazer trades descentralizados, cara, você tem que ver quantidade de usuários crescendo, você tem que ver taxa crescendo e você tem que ver o recolhimento de lucro crescendo, e tudo isso está crescendo fortemente na GMX. Então, ela seria a próxima que eu colocaria aqui na nossa lista. Já falamos de 4 criptomoedas e vale ressaltar: Matic, Rede, Link, Oráculo, GMX,
trade descentralizado, uma DEX descentralizada de futuros, então mercado futuros, AVE, empréstimo, cada uma de um segmento diferente, e a próxima também vai ser de outro segmento, que é nada mais, nada menos do que a Lido, tá? Lido também é uma que tá praticamente em topo histórico, vem se destacando muito, tá? Ela pode crescer violentamente quando a gente para analisar. Questão de market cap da Lido, cara, a gente tá com a Lido aqui nos 2 bilhões de market cap. Ela praticamente não viveu bear market também. Teve uma quedinha aqui, mas já subiu rapidamente. Quando a gente fala da Lido, questão de tokenomics, 1 bilhãozinho já tem 800 milhões em circulação. Então tá lindo, é óbvio que tem que olhar um pouco mais a fundo. E se, pra mim, a Lido vai ser top 10. Não vai ser nem as que eu comparei aqui, pô, com Crypto.com e tal. Na minha visão, a Lido vai ser top 10, porque Liquid Staking, que é o que ela traz, e ela é a maior nesse segmento, é basicamente algo que acabou de começar, então vai crescer muito ainda essa narrativa de Liquid Stake, e para mim ela pode entrar no lugar, por exemplo, de uma Cardano da vida, com 53 bilhões de market cap. Se ela chegar nisso, não quer dizer que ela vai chegar, a gente tá falando de uma multiplicação insana, né? Ela tem 2 bilhões de market cap, é um ativo que já tá em 32 no mercado. Perceba que todos que eu tô trazendo aqui já são ativos grandes, porque a gente tá falando de ativos mais bem fundamentados, então assim, o mercado em si vai multiplicar por muitas vezes. Eles podem multiplicar por muitas vezes também. Só que tem aqueles menores que multiplicam o triplo, quádruplo do que esses aqui. Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui. Só que em questão de fundamento, esses são os que eu mais gosto, tá? Lido, quando a gente fala para analisar os tópicos que eu trouxe ali para vocês já. Tokenomics já passou, equipe fodástica, a equipe da Lido é gigantesca, é muito boa, equipe muito top mesmo. Usabilidade, você só consegue colocar o LDO em stake ali, em um lugar ou outro, então não tem tanta usabilidade. A equipe já sabe disso, fala que vai melhorar isso daí mais pra frente. Parcerias tem de monte, tá? E comunidade muito forte também, passaria praticamente em todos os aspectos. E agora, deixa a ripa no like que a gente vai para o último. Já falei 5 e eu vou para um sexto aqui. Mais uma vez, lembrando, e se você não parou para analisar, eu trouxe aqui todos de cada um de um segmento diferente, só que é o maior de cada segmento. A Lido é o maior de Liquid Stake, GMX maior de corretoras descentralizadas de futuros, AVE maior de lending, Link maior oráculo, Matic quase a maior rede, só perde pro Ethereum praticamente, né? E pra questão de usuários da BSC. Mas cara, pra você ver que como investir em criptomoedas você não precisa ficar caçando pelo em ovo. Eu peguei o maior de cada um e eles em si já apresentam muita simetria. Então vale a pena ficar de olho nisso. E mais um pra finalizar é o maior em questão de metaverso, de games e tudo mais, que é nada mais, nada menos do que a Sand, tá? Quando a gente para analisar Sandbox, que é a Sand, ela tá aqui na casa dos 0,65 centavos. Esse gráfico tá até meio estranho, eu vou pegar outro gráfico aqui, ó. 0,64 centavos, e cara, o topo dela foi lá nos 8 dólares, tá? Essa é uma que eu não tenho coloco tanta mão no fogo, ela é mais arriscada do que as demais, para caso ela vai voltar no topo. Eu não sei se ela vai voltar, tá? Pode surgir uma outra que passe ela, mas ela é a maior, na minha opinião, de metaverso e tudo mais, e ela pode fazer mais de 1000% aí, caso ela volte no topo. Ela não colocaria ela aqui no top 10 não, mas eu acho que facilmente ela pode pegar, por exemplo, o market cap de uma própria Axie Infinity, que chegou a 8 bilhões aqui. E quando a gente fala aqui do market cap atual da Sand, vamos ver como é que tá. 1 bilhão. Então seria uma multiplicação de 8 vezes, caso ela chegue nessa posição aqui de 8 bilhões de market cap. Vamos ver se ela consegue chegar até nisso, né? Acho que ela mesma já teve 8 bilhões de market cap. Vamos ver se a gente consegue encontrar a Sand aqui no próprio mercado aqui. Vamos ver... não tá aqui nessas posições aqui em cima, então ela não teve 8 bilhões de market cap. Aqui, ó, Sand aqui, ó. Ela teve 6. Então, pô, pra chegar de 6 a 8 ali, eu acho que dá pra chegar sim, viu? Falando a verdade pra vocês. Então, vale a pena ficar de olho aí em Sand, porque é a maior também quando a gente fala de mercados aí. E quando a gente fala aí de tokenomics, ok, tokenomics bonito, equipe foda, ela continua fazendo muita parceria, foi a que mais entregou parceria quando a gente fala de metaverso, no pleno bear market, várias marcas entrando dentro do metaverso deles. Usabilidades dá uma falhinha, então perceba que o maior erro hoje em dia do mundo cripto é a usabilidade, né? Tem vários tokens que são só tokens e não tem muito como usar, mas as equipes já estão sabendo disso. Comunidade fodástica, né? A gente tem vários famosos dentro do próprio mecanismo deles lá, do próprio metaverso deles, beleza? Rapaziada, mais uma vez, peço o like pra vocês, peço pra vocês se inscreverem no desafio do Zero ao Bitcoin, primeiro link aí na descrição, onde a gente vai ensinar todas as estratégias aí pra vocês, e depois a gente vai abrir um curso mais completo, ensinando análise fundamentalista, técnica, de trade, vai ganhar sala de sinais pra quem entrar nesse curso, vai ganhar grupo VIP, vai ganhar... São 4 produtos em um só, e a gente vai disponibilizar
disponibilizar nessa comunidade que a gente tá fazendo, muito interessante. Link na descrição, tamo junto e do nada o vídeo acaba.